muito bom hoje. Muito interessante hoje, quando eu cheguei aqui, a casa estava bem mais vazia. E à medida que foram chegando as pessoas, né, aí eu observei o seguinte, que como é que a atmosfera muda quando a gente está num local sozinho e quando a gente está num local com bastante gente. Me veio uma questão que certa vez nós levantamos numa reunião de estudo, se o homem é produto do meio ou o meio é que é produto do homem, né? E a resposta é única, é uma e outra coisa. Nós mesmos podemos provocar o problema e deixarmos um ambiente ruim quando nós mesmos somos os responsáveis para mudar esse mesmo ambiente. E assim, nessa mesma deixa, é o nosso ambiente mental, né? A gente sabe que quando nós estamos dotados de solidão, nós podemos estar no Maracanã, lá no meio do campo, o estádio lotado, né? Todo mundo gritando o nosso nome, nos louvando, nos agradecendo, mas a gente está sozinho. Porque todas as nossas decisões, todas as nossas atitudes partem da nossa vontade. E se a nossa vontade, que é embasada naquilo que a gente acredita, e o que a gente acredita é embasado, por sua vez, também naquilo que a gente tem de conhecimento da divindade, de como a gente enxerga a justiça e as infelicidades da vida, a gente vai estar sempre sozinho nas nossas decisões. Todos nós que estamos aqui hoje tínhamos duas respostas, ou dois caminhos a seguir: o de vir aqui e o de não vir aqui. Alguns, provavelmente, muitas coisas estavam acontecendo que estava mais para não vir do que vir. Mas algo mais forte aconteceu interiormente e você teve vontade de vir. E hoje estamos todos aqui novamente nessa casa de amor, sentindo todas essas vibrações. Não há vibrações de tristezas aqui. Embora alguns possam estar tristes, o que é normal, porque nós estamos a caminho da excelsitude, estamos mais perto ainda do homem de Neandertal do que do anjo, né? Então todas as nossas atitudes, todas as nossas querências, as nossas sofrências, né, são exatamente por causa da falta da nossa compreensão daquilo que é justo e daquilo que é injusto dentro da vida que nós temos na Terra hoje. Observamos que quando somos crianças, a gente quer tudo. Tudo que nós queremos é brincar e ser feliz, dar sorrisos. Mesmo que as músicas tenham um fundo triste, como as músicas do Cacá e Balão, do Atirei o Pau no Gato, também atirar o pau no gato, e a gente achava graça daquilo, né? E outras coisas mais nos deixavam alegres. Só que quando a gente vai crescendo, vai se desenvolvendo também o nosso lado interior para absorver as informações da educação que vamos recebendo. Elas são obliteradas e vão abrindo aos poucos para que a gente possa receber essa informação aos poucos, para que a gente não entre em choque com o homem antigo que nós éramos para o homem novo que estava renascendo ali, né, reencarnando para novas informações, para que quando viesse uma nova atitude, nós poderíamos pensar na educação que recebemos de nossos pais e naquilo que nós temos vontade de fazer. Lógico que não vamos fazer a coisa porque os nossos pais queriam, porque, como foi dito primeiramente, nós estamos sozinhos nas nossas decisões. Alguém pode nos convidar para roubar um lugar e nós dissermos que não vamos, que isso não está certo, mas insistiu e fala de tantas coisas boas, as vantagens, e você vai e você é preso. O que você vai dizer? Que foi ele que levou você? Não, você foi porque quis. Você tomou a decisão porque você quis tomar a decisão. Estão ouvindo bem aí atrás? Obrigado. Então, o que ocorre? Ocorre que toda vez que nós estamos vivendo um momento de tristeza, estamos vivendo um momento de carência, a gente lembra de algo que foi nos passado ainda de criança, que nos trazia algo de sustentáculo para aquele momento difícil. Os momentos que muitas das vezes nós não ouvimos porque somos impertinentes. Eu quero fazer isso porque eu quero, porque é o meu direito. Você me enche o saco.
Nossa, minha casa é um porre. Lá e os amigos falam outras coisas que a deles também são, porque o espírito no estado de jovem, com tantas energias ainda movimentando e pululando a sua mente, os hormônios todos em movimento, não consegue absorver todas as informações ainda. Tudo precisa ser paulatino, mas existe a observação. E essa observação começa a acontecer conosco exatamente quando a gente começa a adentrar, já passando da jovialidade para a maturidade, porque já começamos a dizer que tudo aquilo que a gente queria era o melhor e o mais certo, é isso que eu quero, é isso que eu gosto. E a gente sabe que adolescente, por exemplo, a mesma capacidade, a força que tem para amar alguém, ela desama da noite para o dia. Chora hoje porque desmanchou um namoro com alguém, e é aquele que ama, que não é, que é essa também, e vai, daqui a pouco dorme. Na semana seguinte conheci uma outra pessoa, nossa, eu conheci uma pessoa maravilhosa, aquilo já apagou dali. Essas experiências dolorosas vão nos amadurecendo. E quando chega a maturidade, o que a gente faz? A gente começa a passar por outras experiências, e a gente ainda assim não tem a observação do que é a vida, desejamos sempre o bem material. Conhecemos a religiosidade, dentro da religiosidade, dentro de uma religião qualquer, né? Qualquer que seja, a gente aprende a amar e a pedir, e a orar e a pedir. Pouco agradecemos, porque quando fala assim agradecer, a gente parece que tem uma certa ojeriza por agradecer, porque eu não recebi nada, como é que eu vou agradecer uma coisa que eu não recebi? Uma história do filho pródigo, que tinha tudo e resolveu chegar e sair porque ele tinha um direito àquela vida dele, ele tinha um direito à parte dele na herança, então ele queria aquele direito e sair para gastar, como melhor entendesse. E assim ele o fez, e assim nós fazemos. Só que quando ele viu que quando ele perdeu toda aquela riqueza dele, que na fazenda do pai dele, até os animais se alimentavam melhor dele, ele desejou voltar. Nós somos a mesma coisa. O filho pródigo se reporta a todos nós, que temos essa vontade desse tesouro maravilhoso, que é a nossa vida. Nós queremos viver a vida conforme nós desejamos vivê-la. São pelos apelos sexuais, ou pelos outros apelos materiais, ou pelas drogas que a gente utiliza, disfarçadamente ainda dizemos que é muito bom, que nossa, que no final de semana isso, que não adianta, nós disfarçamos tudo que for possível. Até os nossos vícios alimentícios também, né? A gente precisa muitas vezes até dar um outro nome para chamar aquele alimento que não é a mesma coisa anteriormente. Então o que nós fazemos? Passamos na maturidade a depois gastar todas as energias físicas que poderiam ter sido canalizadas para um lado melhor. Conseguimos voltar agora à casa do pai, o fazendeiro, onde existem vários animais que se alimentam melhor, e os trabalhadores de cá eram muito mais bem alimentados. Estamos nós aqui dentro da casa de Deus, né? De um local onde a gente sabe que essa religiosidade que reside na gente já estava na gente anteriormente, mas não estávamos preparados para vivenciá-la. E agora que estamos aqui, qual era o nosso dever? Devemos buscar o título da nossa palestra de hoje: Esperanças e Consolações. Aonde reside a esperança? Eu tenho esperança, e depois nós nos encontramos chorando, ou reclamando de alguma coisa. Que esperança é essa? O que nós estamos esperando? Se estamos reclamando, estamos xingando, estamos bravejando, o que nós lucramos, afinal de contas? Aonde está a base da minha esperança? Quando eu digo, não, eu tenho muita esperança. Você tem muita esperança. Choras por quê? Não, eu busco uma consolação, algo que não, Jesus vai me consolar. Jesus nos consola todos os dias. É nosso costume dizer uns para os outros quando alguém faz aniversário ou casamento, não importa o que, que Deus te abençoe. Por que não eu te abençoo? Eu desejo a você aquilo que meu coração realmente é para com você, que todo amor e todo carinho possa te envolver, que parta de mim sempre o melhor para você. Porque dizer que Deus lhe abençoe é um engodo, porque Deus nos abençoa. Como é que eu posso dizer uma coisa, desejando uma coisa, que ela já acontece? Espíritas encarnados, hoje como nós, conhecendo a doutrina espírita, fazemos determinadas orações porque nós somos presos aos costumes antigos,
a cultura antiga de outras religiões que nós vivenciamos. Porque sabemos que quando o espírito vivencia sua vida terrena, ele vai estar como homem ou vai estar como mulher. Dependendo da elevação dessa criatura espiritual como nós, quanto desencarnado, pode manter no seu corpo espiritual ainda a forma ainda animalizada de um homem ou de uma mulher, mas de outra necessidade não tem, dada a sua excelsitude, e isso se esse espírito é elevado. Tanto que no livro dos espíritos, quando perguntam, o espírito não tem sexo. E esses espíritos elevados que nós fazemos hoje ainda, mesmo como espíritos, oramos a eles como se fossem aquelas mesmas pessoas aqui e agora. Porque temos ainda essa necessidade da questão material. Não conseguimos orar, às vezes, até para Maria Santíssima, no nosso costume. A tratamos como mulher e não como espírito elevado. Por que não tratamos o espírito elevado que esteve habitou como Maria para nos auxiliar, para que fosse a mãe daquele que viria para nos auxiliar, do nosso governador? Nós tratamos como uma mulher, como sabemos que não é uma mulher. E outros espíritos que estão num grau de excelsitude muito maior, nós os tratamos como um homem, porque em nossa mente está aquela coisa focada. Então a nossa esperança está onde? Está no material ou está no espiritual? Aonde eu vou buscar consolação quando eu estiver nas dores? São as palavras repetidas que eu vou fazer durante a minha prece, ou é na meditação? Porque se eu fosse observar de certa forma algumas coisas, eu poderia que Jesus, com a sua excelsitude, realmente temos que abaixar a cabeça, porque ao mesmo tempo que nós fazemos as nossas preces em busca de esperança, nós não fazemos aquilo que é fundamental após a prece: o silêncio. O silêncio interior, para que no silêncio interior a gente possa o quê? Ouvir o que a espiritualidade vem a nos dizer. A gente sabe pelos estudos espíritas, pelas comunicações espirituais, que existe toda uma hierarquia na hora da prece. Que quando a gente emite um pensamento, que esse pensamento pode ser a Deus, que esse pensamento pode ser a Jesus, que esse pensamento pode ser alguma entidade espiritual que nós tenhamos afinidade ou que gostamos das coisas dela. Mas essa nossa energia vai chegar segundo as nossas vibrações, consegue alcançar esse patamar. Como eu vou conseguir orar até Jesus se eu não vibro na mesma faixa que Jesus? Eu preciso de irmãos abnegados que tenham um coração maior que o meu, que tenham a mente muito mais aberta e direta, possa minhas preces chegarem até ele e ele servir de canal para que se expanda essa mesma energia até que chegue lá. A minha vida material, eu começo a pedir: eu quero uma casa, eu quero um carro, eu quero passar naquela prova, eu quero passar naquele emprego. Quando eu não preciso de prece para passar no emprego, eu preciso de atitude, saber qual é a minha atitude para eu conseguir passar naquela prova. Se eu não estudar, como que eu vou passar naquela prova? Em busca do milagre, se o milagre também faz parte da causa e efeito. Mas as energias pesadas que vêm à minha volta, mas você não crê? No que você acredita? Você pode vibrar-se a ponto de você compreender e buscar essa iluminação que existe em você, para que as forças negativas não se aproximem. Mas isso é muito difícil para nós ainda. Precisamos de ajuda, e na ajuda, ao invés de nós pedirmos força para enfrentar as grandes dificuldades que vivenciamos, até mesmo esses ataques espirituais, devido ao nosso passado delituoso, não só o passado, né? Porque na Terra a gente não vivencia somente o passado, quer dizer, refazendo, né? A gente vivencia o passado a partir do momento em que o passado seja até de uma hora antes, porque tudo que acontece conosco é uma reação da nossa ação anterior. Então, se eu vibro positivamente, como Jesus nos diz: vocês podeis fazer o que eu faço, e muito mais. Quando nós descobrimos que quando estamos sofrendo alguma dor, alguma injúria, alguma coisa que qualificamos como sendo injusta, coisas injustas vindo em nossa direção, e a gente não compreende, aquilo é de uma dor terrível. A gente não dorme, a gente se perturba tanto que a gente nem comer quer comer.
A gente se perturba a ponto de querer conversar com alguém para desabafar e falar de toda a raiva que nós estamos sentindo de alguém ou de algo que está acontecendo. Mas quando eu busco compreender aquilo que me acontece e por que é que acontece, eu não vou pensar porque eu errei no passado, eu não vou pensar porque isso a pessoa é ignorante, eu vou pensar no que eu devo fazer para ser o melhor, para que aquilo não aconteça mais comigo. Eu não vou me colocar num patamar onde eu não estou, porque aquilo é o momento que eu estou vivendo. Eu preciso me colocar num patamar onde a minha vibração vai aumentar e eu vou tirar aquele problema obsessivo de mim, ainda que seja de mim para mim mesmo. Que a auto-obsessão aí onde começa primeiro. Primeiro começa com uma raiva, um comportamento inadequado, uma coisa que nós não aceitamos e não gostamos e não queremos a si mesmo. E ali a gente abre as brechas na nossa aura e ali entram os fluidos pesados. E esses fluidos pesados impedem a nossa comunicação e vibração com o mundo maior. E ao impedir essas vibrações com o mundo maior, o que acontece? Quando você não toma conta da sua mente, vem uma mente tomar conta dela. A ponto de você pensar que é você mesmo que está agindo, quando não é. Assim, quando nós deixamos passar por essa fase, e nós deixamos a fase, uma das fases mais difíceis, que é a fascinação. Alguém nos diz: olha, você está doente, você está assim meio amarelo, né? Você está se sentindo meio irritado. Não é que irritado, quem é que é irritado? Eu não estou irritado com coisa nenhuma. E a gente está vendo, já sabe que a pessoa está passando por um processo de fascinação, ou de que alguém a perturba a ponto de dizer que ela é quem ela não é o que pensa. E a partir daí, essa fase é mais difícil, porque a pessoa não aceita aquilo, porque ela não se vê na condição que está. Passada essa fase, vem a terceira fase, que é a subjugação. Na subjugação está entregue. Só não entrega totalmente porque a nossa luz jamais se apaga. Ela sempre está ali aguardando que um combustível faça presente nela para que a gente consiga se reerguer como a fênix depois de destruir e renascer e tomar essa força novamente. E é nesse momento que se aproximam esses que realmente nos amam, onde nós já chegamos como numa apneia, mergulhamos no mar para pegar algo que está bem no fundo e a gente vai descendo naquele água, vai descendo. Chega um momento que a gente não consegue mais, não vou ter oxigênio para voltar. E a gente volta e quer voltar de todo jeito e chega em cima com aquele alívio e não quer descer de novo. Assim somos nós também. Cometemos atos absurdos todos os dias. A pior coisa é quando nós dizemos que não, eu sou tão humilde. Não somos humildes. Se fôssemos, não estaríamos aqui dentro, né? Não somos humildes. Somos pessoas simples e ignorantes ainda, né? Somos pessoas que estão a caminho de uma senso puro. Estamos discutindo, às vezes estou aqui para vocês falando algo que eu desejo muito, ter a minha esperança sempre renovada e ter essa consolação que vai fazer com que eu consiga vencer as minhas dificuldades. Alguns têm esse medo de se entregar e de compartilhar as coisas boas, com medo de que o outro vai pensar, porque o alimento material ainda satisfaz as baixas necessidades de nós como espíritos encarnados. Eu sinto fome, e a fome quem sente é o corpo, não sou eu quem sente fome. Eu preciso alimentá-lo, porque alimentando o corpo eu estou mantendo as minhas energias físicas restabelecidas, e essas energias físicas vai me manter a vitalidade, e essa vitalidade vai fazer com que eu consiga ser mais altruísta. Eu tenho uma missão a executar, eu tenho coisas a se espiar, eu tenho umas provações a passar. E quanto mais o meu corpo estiver saudável, melhor eu vou executar a tudo isso. Mas eu preciso ter consciência porque é que meu corpo tem que ser saudável. E não existe a desculpa que eu vou tomar desculpa. Ah, mas é só um negocinho só. Ah, é só mais um pedacinho. Ah, mas é só um negocinho. Porque o que engorda é sempre o segundo pedaço. O primeiro pedaço não engorda ninguém, né? Eu vou arranjar 1000 desculpas para eu usar o álcool, né? Por exemplo, o álcool tem um poder destrutivo, assim o mesmo que a heroína, sendo que a heroína destrói em meses e o álcool em anos, mas destrói da mesma forma. Assim como ele destrói os neurônios dos bancos de memória, e nós ouvimos na internet ou nos documentários, os médicos falaram isso, os médicos falaram aquilo.
Quando a gente sabe por consciência de que isto não é verdade. São costumes que o meio comercial utiliza para que nós possamos continuar usufruindo disso e ainda teremos menos tempos de vida. Falamos certa vez aqui a respeito do fator 6. Um cachorro, geralmente, ele fica adulto com 2 anos, né? Abrindo espaço que todos os cães que vocês observam são mistura genética. Não tem um que vocês conheçam que não seja mistura genética, salvaguardando os lobos, os baratos, os animais selvagens. Os outros são todos mistura genética. Bom, atingindo os 2 anos, você multiplica isso por 6, 12 anos é a média de vida que o cachorro média. Alguns podem passar um pouco, outros viverem menos. Um cavalo com 4 anos, e eles têm uma vida de 25 anos, de 24 anos a 25, uns 26, outros menos do que isso, mas é a média dele. Nós nos tornamos adultos, segundo a nossa sociedade, com 21 anos, mas são 20, que é a média entre homem e mulher, né? As mulheres ainda amadurecem mais rápido do que nós homens, ou seja, nós de corpos homens, né? Então o que acontece? 6 vezes 2, né? É a nossa média de vida. Teríamos que viver 120 anos. 120 anos. E quantos anos é a média de nossa vida? 70, 75, 80. Alguns passam com o seu PR 100 e pouquinho, Niemeyer, e vão embora, né? Alguns chegam a extrapolar. Tem um de nós aqui já tem que estar andando até de boné para ninguém ver lá de cima. Aí ele está na obra, ninguém acha que a gente está de boné, né? Temos que andar de boné para não ver a gente quer tanto viver a vida material. Mas por que a gente quer viver essa vida material? Porque ela é prazerosa, né? Como diz a música Gonzaguinha, né? Viver não tem vergonha de ser feliz. Como pior que seja, a gente quer viver. Mas viver como? Né? Quem está morto? Os que estão com a vida do outro lado, ou nós que teremos que passar pelo fenômeno do desencarne? Somos nós. Nós somos mortos. Porque a gente vai ter que passar por isso. Não eles estão no estado natural, que é a vida. Então o que nós precisamos é compreender essa vida para que percamos o medo da morte, para que tenhamos a esperança que desejamos. Porque a nossa esperança, ela vai estar aonde? Ligada aonde? Na nossa razão de compreender aonde está a nossa fé. Em que você acredita? No que baseia o seu comportamento na sociedade quando alguém lhe dirige uma palavra? Mesmo tendo conhecido a doutrina, quando alguém fala alguma coisa, um impropério para você, o que você responde? É você, é a sua. A gente responde da mesma forma que a gente acha que chumbo trocado não dói, mas ficam todos envolvidos no mesmo coisa. Jesus nos diz: reconcilie-te com teu adversário enquanto caminha com ele sobre a terra, porque depois que desencarnarmos, o que nós vamos poder fazer? Cada um de nós vai se aliar a um grupo onde é mais afim com ele, e aquele ódio vai continuar. Depois que estamos renascendo, como diz, amai os vossos inimigos. Ou seja, de que forma? De várias formas. Até quando nós chegarmos e começarmos a reencarnar novamente, nasce dentro da família, lá, aonde? Do ladinho, irmão de quem? Daquele que estava lá. Tem sempre uma diferença entre o irmão olhando para o outro, sendo mais preferência a ele que para mim, aquela coisa toda. Estamos nós ali de volta. Quando utiliza o nosso próprio apego material, Deus utiliza justamente o nosso apego material para levar a gente para o nosso apego espiritual. Ou seja, aquilo que eu gosto de sexo. Ah, como eu gosto de sexo, eu quero isso, eu gosto assim, eu gosto assim. Aí aparece na sua frente aquela criatura maravilhosa que você tanto gosta e diz que ama porque você vê aquele corpo material transmitir para você, porque você olha, ou seja, direciona o seu olhar para aquela criatura, o seu cérebro capta aquela criatura e sabe pela vida material que aquela criatura possui um corpo pronto para lhe dar o quê? Descendentes saudáveis. E joga sobre você toda a carga de hormônios para que você se sinta atraído e você vá em busca do seu intento. E se você consegue o seu intento e aquilo te gera prazer, você chama de amor.
Como é que eu amo? Como é que eu amo? Mas se não tivesse, se houvesse um acidente e eu perdesse as genitálias e não pudesse ter mais relações sexuais, como é que seria? Você suportaria a abstinência para o resto de sua vida? Você suportaria se de repente sofresse um acidente, como um outro dia num documentário, uma jovem linda sofreu um acidente de carro, né? E o fogo queimou-a, derreteu o rosto dela todo. E ainda assim, o namorado continuou com ela e se casou com ela daquela forma, porque não é a matéria que deve atrair-nos, é o espírito, é o amor que existe ali entre as pessoas, é a afinidade de sentimentos, é a afinidade de objetivos. Enquanto eu desejar no outro o corpo do outro, eu vou ter do outro o corpo do outro, que o outro também. Entrarmos em conflito, o que eu vou esperar que aconteça quando os maiores valores são aqueles? O que eu posso esperar? Não posso esperar nada. E ainda pegamos as nossas esperanças todas de afinidades e entregamos o coração a quem também está necessitado de entregar o seu coração. E é esse que está tão carente, tão dependente também, recebe e não sabe cuidar. Só Jesus e a espiritualidade maior sabe como tratar o nosso coração carente de carinho e de afeto. Ainda vivendo no mundo de provas e expiações, sabemos que se nós tivermos que passar por uma prova de desamor, o que tem que acontecer primeiro? Eu tenho que amar. Ou pelo menos aquilo que eu chamo de amor, porque se eu conseguir vencer e entender que quando eu chego ao ponto de dizer para alguém, fulano ou ciclano não mereceu o amor que eu dei, mereceu, tanto mereceu que teve. Foi você quem não mereceu que aquela criatura se transformasse, mudasse de comportamento e pudesse ser leal e fiel a você. Porque fidelidade é uma coisa bem difícil. A pessoa olha, cheia dos apelos sensuais que temos hoje, a pessoa olha e pensa muitas coisas. Não quer dizer que vai ter uma coisa com a outra. Mas lealdade é justamente aquilo que vai impedir. Então você pode não ser fiel, mas leal você precisa ser. Porque não podemos evitar que os pensamentos cheguem à nossa mente. Nem quanto cheguem, nem a hora que cheguem, nem como vão chegar. Mas podemos impedir, mas podemos decidir quanto tempo ele vai ficar ali. E o que vai determinar o que ele fique ali? A minha esperança. O que vai determinar que ele fique ali é aquilo que eu penso do futuro. Porque se eu não tenho um futuro, eu entro na prece de meio-meio. Os mais desditosos são os que perderam a confiança em Deus e em si mesmos, porque o maior infortúnio é sofrer a privação da fé e prosseguir vivendo. Como que alguém pode sofrer a privação da fé e prosseguir vivendo? Como que essa pessoa consegue sobreviver? É com apoio espiritual para poder mantê-la naquele caminho ali, porque sem fé, como que uma pessoa sobrevive? Ou no que ela acredita? Ou seja, nós, quando estamos nesse momento, passando por essa atitude, a gente fica como um joguete. A gente não sabe qual a atitude que vai ser no dia seguinte, a gente não tem perspectiva de vida. A gente parece que se alimenta, não com o objetivo que nós falamos há pouco, né? Mas a gente se alimenta simplesmente por uma questão material. Quanto o alimento naquele momento, eu que tenho a esperança, nós que temos a esperança, sabemos da necessidade daquele alimento e quão ele é importante. E eu preciso unir a minha prece naquele momento, que aquele é o melhor momento da minha vida. É o momento da prece e não da pressa, né? Quando nós pegamos, já falamos outras vezes aqui, a gente chega, não, eu tenho que agradecer o pancado, então a comida está ali, está doido para comer, porque está num estado que não aguenta, né? Está beliscando as orelhas, já. Pega o garfo e senta na mesa e fecha os olhos e fala, meu Senhor, muito obrigado pelo pancada de hoje. Nada, não fizeste nada, porque o mais importante era mandar logo o rango para dentro, porque você está morrendo de fome, né? Ou então bota e faz o sinal da cruz rapidinho para ver se alivia. Não adianta nada, porque basta surgir um assunto à mesa, né?
Um assunto qualquer, uma fofoquinha qualquer, que começamos agora, daqui a pouco estamos falando sobre assuntos, sobre a vida de outras pessoas, sobre alguma coisa material, discussão sobre o trabalho, sobre o negócio, e o alimento é simplesmente ração que nós estamos mandando para dentro. Mas o fluido vital, né, importante, que a gente emana, né, no momento da nossa prece, que o nosso coração, os nossos chakras vibram numa força fantástica, é capaz de inundar ou a espiritualidade, o nosso guardião que vem, está perto, a espiritualidade vem, aquelas vibrações, a gente modifica o fluido. Isso é ciência, isso não é mágica, não existe mágica na espiritualidade. Então, quando estamos criando um ambiente, a gente precisa vibrar com esse ambiente, a gente precisa estar carregando esse ambiente de coisas positivas. Mesmo que tudo em volta esteja pesado, a gente precisa fazer essa força. E quando oramos na hora de nos alimentarmos, que inundamos o alimento com essas energias, o que acontece? Ele fica saudável para curar muitas enfermidades que não sejam provacionais em nós, muitos fluidos pesados que nós absorvemos de ambientes, ou dentro do ônibus, ou na condução, no sinal de trânsito, que no sinal de trânsito é o local onde a gente mostra que nós somos realmente, né? Se alguém fala alguma coisa, se alguém buzina, se alguém fala um palavrão, alguma coisa, a gente mostra quem nós somos. Então o que acontece? Aquele momento é um momento sagrado, de manter as energias físicas para isso. Gandhi fala uma coisa muito interessante, teria dito algo que aquele que deseja estar na presença do imanente Espírito de verdade não pode ficar omisso a nenhum fato da natureza, deve amar todas as criaturas, a mais ínfima das criaturas, como a si mesmo. E aquele que isso almeja, né, tem que estar ligado a uma religião. Não religião no sentido cultural, mas religião de compreender toda a essência da vida, para que a sua atitude não seja com segundas intenções, e sim com a única intenção de fazer o bem. E aquele que sabe exatamente e pensa que a religião nada tem a ver com a política, não sabe o que a religião significa. E realmente, o que Jesus era? Qual era a política de Jesus? Amar o próximo como a ti mesmo, né? E nós estamos ainda vivendo, fazendo confusão, julgando Jesus como Deus, chamando Deus de Jesus, e assim outras coisas acontecem. Eliminamos tomamos mentiras como verdades, e tomamos verdades como mentiras. A esperança reside naquilo que você acredita. Sabemos que aquilo que nós fomos carregados de boas atitudes chegarão até nós. Mas eu faço tudo certinho e nada acontece de bom para mim. Está vendo? Tudo que você faz é para que algo de bom lhe aconteça, mas não que esse algo venha lá na frente, porque você não tem a esperança, você não sabe que aquilo que você está fazendo e vai gerar um efeito, ainda que não seja agora, para depois, sem contar que você não observa que não lhe falta nada. Você acorda todos os dias, abre os seus olhos e você está onde você dormiu realmente. Eu estou no quarto, eu estou na sala, em algum lugar eu estou num hotel, né? Eu acordei aqui, estou aí, nossa, eu tenho mais uma oportunidade. A gente costuma dizer que quando falha a memória, nossa, me deu um branco aqui agora, eu não lembro. Enquanto está dando branco, tudo bem, quando der um preto, já era, entendeu? Quando der um preto, acabou, perdeu o tempo, fim de papo, né? Precisamos das nossas atitudes serem voltadas para renovar essa esperança. Digo a respeito de Jesus, que veio até nós e disse que eu não vos deixarei órfãos, enviarei um novo Consolador. Quem foi o novo Consolador que Jesus disse que enviaria? Né? E ele disse que muitas coisas precisavam ser estabelecidas antes que esse Consolador chegasse. Que coisas foram essas que foram estabelecidas para que esse Consolador chegasse? Vocês sabem? A ciência precisava se adiantar para que um novo Consolador chegasse, para que os embusteiros, quando dissessem que aquilo era efeito do magnetismo, quando era efeito de falcatruas, a ciência mesma, por ela mesma, ia provar que aquilo era verdadeiro. Por justamente aqueles que contrariaram a codificação espírita nas reuniões feitas pelos médiuns, junto a Kardec e outros que conduziram a codificação, eles mesmos, os magnetizadores, que disseram que aquilo era um efeito magnético, que não era
que era verdade, tudo que estava sendo dito, mas que não era nenhuma outra inteligência, porque eram eles mesmos superexcitados. Então aquilo é verdade, então pronto, então está tudo certo mesmo. Ou seja, o atrapalhado se atrapalha sozinho. Então a nossa fé não pode ser baseada porque está escrito. A nossa fé não pode ser embasada porque alguém falou. Quem falou foi A, quem falou foi B, foi o pastor tal, foi o orientador tal, foi o Bruno que falou, foi o George que falou, foi o Medalha que falou. Alguém falou? Quem que falou? Mas a verdade é dele ou é sua? Não, ele falou e eu achei legal, né? Eu compreendo. O livro dos Espíritos não é verdade, o Evangelho não é verdade, a Bíblia não é verdade. Nada disso pode ser verdade se eu não entendo aquilo que ali está escrito. Eu vou ser um soldadinho, um robozinho, lendo e seguindo a receita de bolo e achando que todo bolo vai ser igual aquilo ali, quando não é. Para cada ação, uma reação. E para cada ação, ainda que seja a mesma, a intenção modifica o fluido e você vem de forma diferente, recebe de forma diferente do outro. Certa vez nós colocamos aqui falando a respeito de acreditar, né? Contei um caso de uma jovem, né, que morava num determinado castelo, né, e essa jovem era filha da camareira. E essa jovem filha da camareira, ela conhecia o príncipe desde criança, cresceram juntos, né, lá brincando lá, mas ela era plebeia e ele era da corte. No entanto, o rei chama as contas e diz: meu filho, você precisa escolher uma mulher para você se casar, seja ela nobre ou quem do seu coração você se apaixonar. E ele não tinha ninguém para escolher, mas eu não sinto nada direito por ninguém, o que eu posso fazer? Então nós vamos fazer um concurso, para que nesse concurso você possa escolher aquela que vai ser, porque eu e sua mãe não vamos viver toda a vida e precisamos dar continuidade à nossa obra de auxílio a todo o povoado, a todos que vivem aqui. Certa vez ele levou aquele jovem a uma colina e mostrou toda a propriedade. Ele disse: então tudo isso um dia será meu? Não. Isso não é seu. Isso estará sob sua responsabilidade para que você administre em favor de todos os necessitados da nossa corte. Aí, aquele jovem participou de um concurso, colocou um concurso e todas as jovens foram convidadas. E aquela mocinha resolveu: eu vou, porque ela o amava. Independente do sentimento que ele tinha para com ela, e ela o amava. Aquelas questões de afinidade que a gente sabe e a gente percebe quando nós estamos na presença de alguém assim, né? Não era questão física ou posição social, mesmo porque ele não era belo, né? Mas era a afinidade, a questão de uma família justa, porque ele era um rapaz justo também. Então foi feito o concurso. Neste concurso, ele chama que todas as jovens da corte participem. E ela diz que vai, e a mãe dela, que era camareira, diz: minha filha, você é pobre. Como é que você vai viver numa situação dessa, passar por um ridículo? Nem roupa direito você tem para ir lá no salão. Não importa. Eu tenho meu amor por ele, já que tu já essa oportunidade, eu vou participar dessa oportunidade. É a única esperança que eu tenho, é essa. Do contrário, eu ficarei com o meu sentimento da mesma forma. Isso independe de mim. E ela falou: minha filha, você é quem sabe. E ela foi também. Então, chegando no dia, aquele jovem pega e entrega a cada jovem daquela, né, no salão, um vaso com terra e uma semente de uma flor. E disse às jovens que aquela que trouxer dentro de um ano, né, a flor mais cheirosa, mais bonita, mais colorida, mais radiante, será justamente aquela que vai se sentar com ele e se casar para ser a princesa. E aí deu a todas elas. E elas saíram felizes, todas acreditando que fariam aquilo. Durante um ano, aquela jovem camareira recebeu, e ela, como conhecia o jardineiro, botou adubo na terra, e aguou aquela terra, botou no sol, botou na lua tal, e foi passando o tempo, e nada daquela semente germinar. E a mãe: tá vendo, minha filha? Pobre é isso, entendeu? Se nós nascemos pobres, é porque a gente já veio fadado a uma situação. Mãe, eu não acredito nisso, sem ter alimento, a minha esperança
com a minha esperança é justamente que eu sei que eu posso conseguir. No mínimo, eu devo fazer sempre o melhor pelo meu caráter, pela minha dignidade. O que eu não posso é fazer coisas que não são corretas. E ela continuou com aquele busca daqui, busca ali. O jardineiro foi lá no outro local, trouxe umas ervas especiais para misturar a terra, uns adubos, e colocou, e nada. Estava lá a semente seca, igual um rabo de bacalhau. Passou o tempo, quando chegou no dia de entregar as flores, os vasos. A mãe, você não vai naquele salão passar essa vergonha. Eu vou porque eu amo a minha causa. E não há nada que me impeça de fazer, porque eu fiz tudo o que foi possível. E eu estarei lá para mostrar que eu tentei. Ô minha filha, se você quer passar por isso, você vai lá. E ela foi. E o jovem, quando chegou todo mundo reunido naquele imenso salão, ele desce cada jovem com cada flor, uma mais linda do que a outra, uma mais cheirosa do que a outra, uma mais colorida do que a outra. E quando chega lá, ele olha todas elas, cheira algumas e olha e sorri. E chegou para aquela jovem, quando ele olhou aquele vaso seco, aquele sorrisinho de lado, voltou para o trono, chegou lá em cima e disse: papai e mamãe, eu já escolhi quem vai ser a minha princesa. E todos na expectativa. E ele desce mais uma vez e pega aquela jovem que está com o vaso seco e leva até o trono. E diz a todas que ela será a futura princesa e dali, consequentemente, a futura rainha. E todas se rebelaram: mas por que Sua Majestade fez isso? Sua Majestade nos disse que seria justamente aquela que tivesse a flor mais bonita e mais bem cheirosa e mais colorida. Olha quantas belezas existem aqui. Sim, mas todas as sementes que eu dei a vocês eram estéreis, jamais poderiam germinar. Ou seja, trapacearam. Então a única que foi digna é aquela que foi até o final. E assim é a nossa esperança. Nós estamos com Jesus ou nós não estamos com Ele? Nós estamos querendo receber benefícios, pedindo carro, pedindo casa, pedindo passar na prova, pedindo muito, quando nós não precisamos pedir nada disso. Não precisamos pedir. A gente só tem que agradecer o momento e a oportunidade de tentar fazer algo que vai nos auxiliar a ter até bônus melhores, para que a gente possa, assim, com esses bônus, fazer algo melhor para os outros. Alguns de nós são capazes de ir na loteria esportiva e pedir a Deus para abençoar o seu cartão, porque o seu jogo, ele vai poder fazer, essa pessoa vai poder fazer muita caridade. E a primeira caridade que ela vai fazer é justamente para quem não precisa, ela. E notem como nós somos, porque o dia, nós somos assim. Isso não é um comportamento nosso, da nossa cultura social ainda, né? Um dia acaba, né? Quando está lá 5 milhões, 3 milhões, ninguém vai. Quando está 25, 50, 100 milhões, nossa senhora, para você entrar na fila daquela, sou louco, o negócio faz aquela minha... né? E aí a gente para e pensa exatamente isso. Por que eu estou fazendo isso? A gente não sabe responder, porque os nossos valores ainda são materiais, achando que com aquilo a gente pode fazer algo, quando Jesus fez justamente disso: podeis fazer o que eu faço e muito mais. Eu não preciso daquilo. Mas ele tinha poder, mas ele disse que nós podemos fazer. O que eu posso fazer? Tudo aquilo que está ao meu limite. É mais fácil um camelo passar pelo buraco com uma agulha do que o rico entrar no reino do céu. Mas quem é rico? E quem é pobre? Né? A gente sabe que muitos são ricos, o outro é mais rico. O Romário é rico, o Ronaldinho é mais rico do que ele, né? O Sheik Ado é mais rico que ele, o Bill Gates é mais rico que o Sheik, aquele mexicano dono daquelas redes de televisão lá no México e em outros países da Europa é mais rico que todo mundo junto, o homem mais rico do mundo, tem trilhões de dólares no ano, né? Então quem é rico? Se à medida de que eu, em comparação com o mais rico, o mais pobre deles, sou um mendigo, então o mendigo, para mim, também é a mesma distância de um para o outro. Então quem é rico e quem é pobre? Uma espiritualidade me disse um dia, né? Se você se coloca num patamar e você olha para baixo e não vê ninguém mais necessitado do que você, você é rico. Mas se você olha para baixo e vê que existe alguém
não vê ninguém mais necessitado do que você é pobre. Mas se você vê que existe uma pessoa mais necessitada do que você é rico. É aí que está isso, né? Nós somos ricos, todos que estamos aqui. Somos milionários, bilionários de bônus hora que a gente pode conseguir por uma prece que quando a gente faz, ao invés de pedirmos, nós vamos agradecer tudo que a gente tem. Porque o emprego não vem pela prece. O emprego não vem pela pressa também da prece, né? A prece com pressa é a pior de todas elas, né? Aí a gente vai acabar no hospital precisando de compressa, né? O que acontece conosco é essa ansiedade de tentar viver como uma parábola em que Jesus fala sempre de Zaqueu em cima do muro. Estamos em cima do muro. O que Jesus diz? Desce do muro, Zaqueu. Ou seja, precisamos tomar uma posição. Ou eu sirvo a Deus ou eu sirvo a Mamon. Ou seja, eu não posso dizer que eu sou religioso se eu tenho um mundo materialista, se eu tenho um mundo material onde eu me sinto tão atraído. Então todos nós somos materialistas. Mas o que é que nós precisamos? Precisamos de atitudes. E essas atitudes só vão ser veementemente, elas são fortes, elas só serão atitudes que vão nos auxiliar nos momentos de depressão, nos momentos que alguém nos usar palavras ofendidas. Ofensa, isso é uma questão também que já foi repetida aqui umas vezes. É sempre bom a gente reencarna, as palavras também podem reencarnar para falar coisas para a gente, né? Ninguém no universo, ninguém tem o poder de nos ofender. Ninguém. Ah, não, isso aí que você falou aí, olha, eu acho muito legal, mas isso aí não. Tem pessoa que me tira do sério. Ninguém tem esse poder. Lá estou eu na Caixa Econômica, enfrentando aquela fila pequenininha que tem lá, né? Saí dali e ainda entra no Banco do Brasil, encontro mais uma outra lá com uma outra conta e está lá, aquela maravilha. Adoro fila. O brasileiro gosta tanto de fila que até o cachorro brasileiro é fila, o nome, né? Aí estamos nós lá, parados na fila, e alguém diz: nossa, moço, olha só lá, o cara furando a fila. A gente, quem está furando a fila lá? Esperando já, né? O que a gente faz? Ô meu amigo, por favor, segurança, rapaz, assim, e a gente acha ruim. E vai lá e fala e chama as contas. Muito bem. Do outra feita estamos nós lá de novo naquela fila maravilhosa que a gente tanto ama, né? Quando chega lá, alguém diz: nossa senhora, lá uma pessoa furando a fila. Quem é que está furando a fila aí? Não é possível. Quando olha, é o patrão da gente. É o patrão da gente. Aquele que acabou de falar com você: também tem que ir lá no centro da cidade resolver. Como você não sabia que ele iria lá no banco, no mesmo banco. Quando vê, ele está lá na frente furando fila lá. Esse pessoal é fogo, né? Esse pessoal não é mole, não, né? A gente se acovarda, achando que ele que nos deu emprego. Não é possível ele nos dar um emprego. Ele vai ser um meio daquilo que eu me fiz necessitado e fui merecedor daquela necessidade, daquele emprego. Ele só foi o meio. Devo a ele todo o respeito, tanto quanto ele me deve o respeito. Mas se ele mandar embora, meu filho não vai ter que comer, não vai ter que beber, e aí como é que vai ser? Cada um de nós assume a responsabilidade daquilo que faz diante daquilo que acredita. Vivemos num mundo de provas e expiações. Então aqui nós estamos provacionando, aqui a gente está experimentando. Quem disse para você que no dia seguinte não vai aparecer um outro? Mas não vai porque você não tem esperança. Ou daqui a um mês você não tem esperança. O que você espera então? Então, se você não espera nada, a sua atitude sempre vai ser essa. Está difícil? Pode ficar pior. Está pior? Pode estar certo que vai passar. Está feliz? Como disse Chica. Você está alegre? Vai passar. Está triste? Vai passar também. Tudo é cíclico. Tudo tem um começo, meio e fim. Tem nascimento, vida e morte, né? Os astros giram em torno do Sol, os seus satélites giram em torno dele. Na Terra nós giramos todos, criamos uma família. Nessa família nascem os filhos ali, né? E dali eles giram em torno da gente. Daqui a pouco estão todos girando dentro. Tudo é assim como átomos, elétrons e prótons giram em torno do núcleo. Tudo é cíclico, tudo tem um ciclo e termina. E se eu não tiver naquilo que eu estudo dentro da doutrina espírita, naquilo que eu observo nos acontecimentos da vida, onde vai estar a minha consolação se eu não tiver esperança?
O que me consola? O que me faz acordar todo dia, levantar e seguir à frente? Eu estou doente, eu estou com uma doença, sim, eu estou com uma doença, sabe? De repente eu vou desencarnar, eu vou passar. Você vai desencarnar de qualquer jeito, com a doença ou com a doença. Uma hora você vai desencarnar e você vai fazer o quê? Vai dizer não quero não, igual Francisco no livro Nosso Lar, tão apegado ao corpo que ele era, que quando desencarnou, a mente dele apegada ao corpo, mentalizando o corpo, tentando voltar, ele sentiu tudo aquilo que estava acontecendo com o corpo. Então, quando alguém fala alguma coisa ofensiva para nós, o que a gente deve fazer? Nos isolarmos daquilo, porque ninguém pode nos ofender, ninguém tem esse poder, a não ser que nós permitamos isso, né? Nós criamos aquele isolamento, ou seja, eu aceito a ofensa do patrão, mas não aceito a ofensa do colega de trabalho. Ele me ofendeu, o outro também. Eu me calo. Somos hipócritas para isso. Então não existe ninguém que possa ofender. Você fala algo para alguém quer te jogar uma cadeira em cima. Você falou a mesma coisa, com a mesma entonação para outra pessoa, a pessoa diz, olha, você não está bem agora, outra hora a gente vai conversar, e vai embora. Ainda ora por você e tudo, te jogando coisas boas, e você ainda mandando mais fluidos pesados. Você não acerta tudo que você sente em relação a alguém. Quando alguém passa do outro lado da calçada, é a você mesmo que você está fazendo. O que você está sentindo? Você está sentindo aquilo que você está jogando. Então você fica, como André Luiz diz, a gente fede. Como André Luiz diz, a gente fede. E se a gente fede, a gente precisa tirar esse odor horrível que atrai para nós esses parasitas espirituais. Não é mesmo? A gente precisa tomar uma atitude. Ou eu vou continuar vivendo esses momentos meus de desespero, vou continuar vivendo esse momento meu de insensatez, ou eu vou continuar vivendo esse momento meu de incerteza, sem fé no futuro, como eu vou me sentir bem melhor. Quando eu sei, quando a gente sabe a causa do problema, fica muito mais fácil da gente lidar com ela. Quando a gente sabe que não é diabo, não é Satanás, não é ninguém, tudo isso é uma condição. Fulano está possuído de Satanás, não é alguém, ele está vivenciando uma situação de tormento, ele está vivendo uma situação de desagregação, porque diabo na língua antiga significa aquilo que desagrega, e símbolo é o antônimo, que é aquilo que agrega. Estamos precisando de um símbolo. Qual é o nosso símbolo? É Jesus. Nós temos um símbolo, mas não tem algo que desagrega. O que desagrega? É a ignorância. Se tem duas criaturas divinas, uma se chama sabedoria e a outra se chama ignorância. Quando a criatura nós estamos possuídos de sabedoria, tudo fica mais fácil. A gente consegue, o espírito se alimenta, não é de carne, de angu, de rabada, de feijoada ou qualquer coisa. A gente se alimenta de conhecimento. Estamos na Terra para absorver conhecimentos e não apegos materiais. Todos temos nossos apegos materiais, seja de que sorte for, todos nós temos, mas precisamos gradativamente deixar isso. Precisamos gradativamente, nos acostumarmos a exercitar o perdão, ou a compreender, porque esses jovens que estão lá fora, matando, estuprando, esquartejando, fazendo tantas coisas, que faz com que nós, espíritos encarnados, que vibramos numa outra faixa, não gostamos daquilo, nós precisamos orar por eles. Porque esses que são os nossos de casa, esses que são os nossos queridos do coração, esses já estão conosco, como o filho pródigo, que o outro sentiu ciúme e disse, meu filho, você já está comigo todo o tempo, e ele estava perdido. Então é eles que precisam das nossas preces, não são os nossos de casa, porque esses, automaticamente, o afeto e o carinho que a gente lida todos os dias com eles, a gente está doando isso. Não é no momento da prece que eles vão receber mais ou menos, é o desejo que a gente já tem para eles. Então, quando a gente agora começar a direcionar esse desejo para toda a humanidade, para esses que estão matando, estuprando, esquartejando, fazendo outras coisas, estão perdidos, e toda a prece que nós fizermos será um lenitivo para eles, que se um dia nós nos encontrarmos no mundo espiritual ou coisa semelhante, eles vão se lembrar de nós. Mas não vou fazer que vai me lembrar, olha, eu fiz para você, agora eu estou aqui, não é isso, É exatamente a gente saber a necessidade de fazer esse bem, pois é esse bem que vai nos dar essa esperança, porque as sensações que a gente sente quando faz uma prece
bem sentida, aquilo que chega dentro da gente alimenta de esperança. Como falei para vocês quando eu cheguei aqui, quando as pessoas foram chegando, que o ambiente tomou conta de tanto carinho e amor, e as pessoas conversando, ninguém passando tristeza, embora o seu mundo íntimo possa estar vivenciando alguma coisa, mas aquela coisa era emocionante de deixar a gente realmente comovido, né? Então, o que a gente precisa? É doar isso para que essa esperança apareça na nossa mente. Quando fizermos as nossas preces, não esqueçamos de fazer silêncio. Só falta Jesus dizer assim: meu filho, cala a boca, né? Para de pensar. Você me pede um negócio, eu estou tentando me comunicar com você, mas você não para de pensar. Você tem que meditar para que eu possa dar a mensagem para você através dos mensageiros. Eles chegam até a mim e não pensam: estou tentando falar, mas a pessoa pede o negócio e não para de pensar, fica pensando toda a vida a mesma coisa, toda a vida, estou falando no ouvido dela, jogando na mente, mas não ouve nada, não quer ouvir, né? Ou seja, a maneira como diz: cala a boca, né? Fica quieto, mas a gente não fica quieto, né? A gente fica com a mente. Então, esse silêncio mental é fundamental depois da prece, né? Esse silêncio que a gente vai fazer: poxa, eu estou falando com Jesus, ainda que eu não tenha elevação, virá algo em direção a mim, então eu vou fazer silêncio. E esse silêncio é a nossa tarefa dessa semana, para que a gente possa realmente, dentro dessa esperança que vai chegar no momento da prece, a gente abrir o espaço, porque aí a consolação chega. Eu duvido que alguém aqui não tenha feito uma prece algum dia e depois logo a seguir tenha havido uma consolação. Logicamente que quando a gente está apaixonado, paixão que eu digo não é só aquela questão homem e mulher, não, apaixonado com uma situação e ela está em desagregação, manter a concentração é complicado, porque somos materialistas. Mas os nossos valores têm que ser espirituais. Que essa semana seja uma semana de muita harmonia, que eu desejo para todos vocês. Eu desejo que nós possamos compreender que quem não tem esperança já morreu antes de chegar o momento, né? E quem cativa ou cultiva a esperança, não se esqueça que nas preces nossas tem que estar fundamentalmente aquelas pessoas que mais nós trazemos diferenças para com ela. Primeiro você faz para você se fortalecer, porque quem não está forte não pode ajudar a ninguém, né? E depois a gente faz as outras pessoas. Muita paz para vocês, que nós possamos ter uma semana de alegria, mais sorrisos, né? Não ficar acabrunhado não, né? Porque a gente consegue movimentar muito menos músculos, né? Bem menos músculos, né? Para dar um sorriso do que para franzir o rosto, né? De raiva ou indiferença. Boa noite para vocês, graças a Deus.